Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje vamos falar do zinco para as plantas. Isto é necessário? Como eu posso aplicar o zinco nas plantas? Essa pergunta veio de uma pessoa, que sempre observou, que alguns tipos de adubos, principalmente foliares, têm o zinco. Eu posso dizer a vocês que eu utilizo, e faço aplicação do adubo foliar com zinco pelo menos uma vez por mês. Eu vou falar nesse vídeo esse item e está bem interessante o vídeo. Fique até o final desse vídeo que vai ter muitas informações importantes para vocês. O zinco, está bem em evidência hoje, né? No caso das plantas, o zinco sempre foi, um nutriente extremamente importante. A gente vai comentar sobre isso, ok? E como fazer a sua aplicação para as plantas, ou como eu faço a aplicação para as plantas no geral. Aproveito também para que quem está chegando agora no canal assistam os outros vídeos que eu já postei aqui. Alguns vídeos e alguns playlists, eu acredito que vocês, se puderem assistir, seria muito interessante, muito importante. Por exemplo, quando eu comento sobre a diferença entre o solo e o substrato, ok? Se eu não me engano, o vídeo chama-se Terra, Substrato e Adubo, ok? Esse vídeo eu comento, a grande diferença de uma coisa com a outra, porque até hoje tem gente que confunde, substrato com adubo, e são coisas completamente diferentes. Substrato, normalmente, os que a gente tem comentado aqui, são a base, ou pelo menos uma parte dela, tem a matéria orgânica, tá certo? E essa matéria orgânica, normalmente, ela acaba contendo o zinco, que são extremamente importantes para as plantas como um todo. E alguns solos, que muita gente chama de terra, tá certo? Essas podem ter muito pouco zinco, no seu composto, na sua estrutura, e pode até não ter, ok? Então a gente conhece alguns solos, por exemplo, do cerrado, que ela é muito pobre, por exemplo, em zinco, Então você vai ter que, na verdade, oferecer o zinco na forma de adubação ou qualquer outro material juntamente a esse solo, porque senão as plantas vão ter deficiência de zinco e elas não vão crescer, elas vão parar praticamente de crescer e até de produzir. Essa pergunta é importante porque sem o zinco a planta efetivamente vai morrer. De extrema importância para a sobrevivência das plantas em todo o seu ciclo. Por isso que nós aqui, agronomicamente, dizemos que o zinco é um elemento essencial para a vida das plantas como um todo. Aliás, até falo para todas as espécies que realizam fotossíntese. Incluem algas, algumas bactérias, porque sem o zinco não há a fotossíntese. Então, essa é a primeira grande função do zinco. Ela está basicamente voltada, elas são essenciais para que haja a fotossíntese. E com isso, a gente ter todo esse ciclo de renovação do gás carbônico, fotossíntese e liberação de oxigênio. É fundamental o zinco, ok? Para a sobrevivência das plantas também. A segunda grande função do zinco é com relação ao enraizamento, tá certo? O zinco, ela está diretamente relacionado à produção de raízes, à emissão de raízes. Então, por exemplo, o zinco ausente, por exemplo, numa estaca, ela não vai ter seu enraizamento e você não vai conseguir produzir as mudas. Vocês estão percebendo que o zinco, esse elemento, que pouca gente comenta aí, quem cultiva a planta, é de extrema importância. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, sobre o cultivo da adquira, Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A gente vai comentar aqui, como é que você pode trabalhar com o zinco. Muita gente faz isso sem saber, tá certo? Mas é bom que tenha esse entendimento, para que vocês aprimorem, tecnicamente esse fator. Professor, e onde eu compro esse zinco? E como que eu aplico? Quantas vezes eu aplico o zinco nas plantas? Nas plantas que eu tenho no vaso, no quintal da minha casa. Eu faço uma aplicação mensal dos adubos foliares. Muitos desses adubos foliares mais técnicos, ela já contém o zinco, tá certo? O zinco na forma de sulfato de zinco. E normalmente, esse sulfato de zinco presente nesses adubos já são suficientes quando você faz uma aplicação mensal, ok? Você pode também fazer uma aplicação a cada 2 meses. Se o substrato for da forma orgânica, como a gente já comenta aqui, tá certo? Esterilizado, tudo que a gente já comenta nesse canal, tá certo? Você não vai ter problema com o zinco. Mas, se vocês fizerem uma aplicação do zinco
que na verdade é uma forma preventiva, tá certo? As plantas sim irão agradecer. Eu não vou falar de marcas aqui, tá certo? Aqui não é um canal comercial, então vocês podem procurar os melhores, né, adubos foliares técnicos, tá certo? Que vocês vão estar aplicando o zinco, tá, numa quantidade bem confortável para as suas plantas. Vocês viram que essa pergunta, né, veio e realmente é muito interessante vocês terem esse conhecimento. O zinco, na verdade, elas estão presentes, tá certo, em outras matérias orgânicas, principalmente folhas, né? Então esses materiais que vocês, na verdade, acabam jogando fora, vocês podem compostar esse material e reutilizar nos vasos, não teria problema nenhum, e você vai também estar incorporando o zinco, tá, no seu substrato. Isso é bem interessante. Eu irei fazer outros vídeos, inclusive de compostagem, que eu estou devendo, né? Mas hoje está complicado fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas eu irei fazer um vídeo sobre a compostagem mais à frente, ok? O que eu estou falando aqui é um pouco mais técnico, mas eu estou tentando falar de uma forma bem simples para que vocês entendam. Eu posso aqui dar uma aula, tá, do zinco, o efeito do zinco, tá certo? Em todo o processo, tá, da formação, por exemplo, do sistema radicular. Mas não é a questão aqui, tá certo? Então, essas informações mais básicas que a gente está passando, eu acredito que seja suficiente para vocês entenderem, né, que esse elemento não pode fazer falta, né, no sistema planta substrato vaso. A pergunta foi muito importante, muito interessante, ok? Como essa pergunta, faça você a sua, tá certo? Envie as questões para mim, envie as sugestões que a gente responde aqui ou faz até um vídeo como esse. Obrigado ao pessoal que sempre me manda as perguntas. Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E dessa vez nós estamos dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né, que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha e no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações quando o canal tiver novos vídeos. Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.